Eu desafiei um enorme gorila em um duelo. Quando ele se aproximou, posturado e calmo, respirei fundo enquanto ele batia no peito de forma ameaçadora. A tensão tomou conta do lugar. Fui o primeiro a avançar, correndo na direção dele como uma fera. Aos olhos daquele gorila, eu era um traidor da própria espécie. Alguém que abandonou a selva para viver entre humanos. Por isso ele não demonstrou qualquer piedade e partiu para cima de mim, rugindo com fúria. Aquele animal conseguia desferir golpes com quase 2 toneladas de força e possuía uma envergadura assustadora de quase 3 metros. Em altura, peso, força e agilidade na floresta, ele tinha vantagem absoluta. Anos atrás, talvez eu ainda pudesse equilibrar aquela luta, mas passei tempo demais longe da selva. A vida na cidade havia roubado parte da minha velocidade e da minha resistência. Mesmo assim, eu consegui me levantar novamente. Apesar de sempre parecer forte diante dos humanos, ao lado daqueles gorilas eu parecia pequeno. Ainda tentei lutar, mas fui completamente dominado. Mesmo assim, ele não tentou me matar, apenas mordeu meu ombro, como se estivesse me dando uma lição. Afinal, nós já havíamos sido como irmãos. Depois de me castigar, o gorila voltou sua atenção para um homem negro armado que observava tudo de perto. Assustado, ele começou a recuar. Incapaz de suportar a intimidação do animal, acabou se ajoelhando diante dele. Quando tentou falar alguma coisa, o gorila soltou um rugido ensurdecedor que o fez cair no chão, implorando por misericórdia. Satisfeito, o gorila se levantou e foi embora depois de trocar um último olhar comigo. Só então o homem se aproximou para me ajudar a colocar o braço deslocado no lugar. O problema era o ferimento na minha pele, que não podia ser costurado por falta de linha e agulha. Mas aquilo não era novidade para alguém criado na selva. Peguei algumas formigas e posicionei suas cabeças sobre o corte, usando-as para fechar o ferimento. Aquela era uma técnica de sobrevivência comum na floresta. Depois disso, nós ainda comemos algumas formigas para recuperar energia. O gosto lembrava a picanha. Pouco depois, uma manada de elefantes passou tranquilamente ao nosso lado. Todos eram velhos amigos meus. Eu conseguia sentir os pensamentos e emoções dos animais da floresta. Bastava tocar a cabeça de um elefante para perceber tudo o que ele queria transmitir. Na manhã seguinte, o navio de Ron entrou em uma região dominada por hipopótamos. Enquanto isso, Jane se recusava a ficar parada e começou a usar o idioma dos nativos. Os soldados perceberam e ficaram furiosos. Como punição, jogaram a gaiola na água. Só que Jane reagiu rapidamente. Libertou-se das correntes e mergulhou no rio. Como cresceu perto da água, nadava melhor do que muitos homens da tribo. Os soldados entraram em pânico e correram para puxar a jaula de volta, mas eles já tinham desaparecido. Cercados por hipopótamos perigosos, ninguém teve coragem de mergulhar atrás deles. Jane e o companheiro conseguiram escapar por pouco, usando troncos e árvores para evitar os ataques dos animais. Depois disso, correram para a floresta. Mesmo tendo fugido, Jane sabia que o verdadeiro alvo de Ron era ela. Por isso, pediu que o companheiro retornasse à tribo em busca de ajuda, enquanto ela serviria de distração. Só que, pouco tempo depois, Jane acabou entrando no território dos gorilas. Os animais entenderam aquilo como uma invasão e começaram a rugir de forma ameaçadora. Felizmente, Jane viveu muitos anos ao meu lado e conhecia as regras da selva. Diante dos mais fortes, demonstrar submissão era a única forma de sobreviver. Ela caiu de joelhos e abaixou a cabeça em sinal de respeito. Nesse momento, Ron e seus homens chegaram ao local. Ao ver os gorilas, ele caminhou lentamente e se aproximou de Jane, tentando não provocar os animais. Jane concordou em ir com ele, mas exigiu que ninguém machucasse os gorilas. Só que tudo saiu do controle quando um soldado disparou acidentalmente e matou um dos animais. A quilômetros dali, ouvi o rugido dos gorilas e o grito de Jane ecoando pela floresta. Sem hesitar, lancei-me de um penhasco. Agarrei cipós e atravessei a selva em velocidade absurda. Enquanto isso, o caos havia começado. O som dos tiros virou sinal de morte para os gorilas. Diante das armas humanas, eles não tinham qualquer chance. Um após o outro começou a cair, enquanto a floresta era tomada pelos gritos. Eu corria enlouquecidamente para chegar a tempo. Meu irmão gorila foi o primeiro a alcançar os soldados e avançou sozinho contra os disparos. No instante em que seria atingido, apareci e o salvei. Depois de tantos conflitos, nós finalmente deixamos as diferenças de lado e lutamos juntos novamente. Os soldados restantes fugiram em desespero, mas Jane já havia sido levada. Para resgatá-la, parti sozinho atrás de Ron. Quando o homem negro chegou ao local da batalha, encontrou apenas destruição. Nesse momento, Jane já havia sido levada para o território da tribo Bangala. Como esperado, apareci diante do chefe tribal disposto a me entregar pela mulher que amava. Além disso, Ron finalmente havia conseguido caixas repletas de diamantes valiosos. Se completasse seus planos, as consequências seriam devastadoras. Os guerreiros da tribo me cercaram, enquanto o chefe demonstrava um ódio acumulado durante anos. A origem daquela rivalidade vinha do passado. O filho do chefe matou a gorila que me criou como mãe. Em resposta, eu tirei a vida dele. Para o filho do chefe, os gorilas eram apenas animais selvagens. Caçá-los significava provar sua coragem, mas para mim aquela gorila era minha verdadeira mãe.